Em 1923, na obra O Ego e o Id, Sigmund Freud propôs a estrutura tripartite da mente humana, composta por id, ego e superego. Freud sugeriu que essas três partes interagem para formar a dinâmica da mente que você usa. Mas você provavelmente entendeu isso tudo errado e até hoje vive repetindo que o ego é o problema. Ai, fulano tem muito ego. Ai, cuidado com o ego. Ai, o ego é o inimigo. Então eu vim aqui te esclarecer com esse vídeo para ver se você para de falar asneira, para ver se eu consigo fazer você parar de usar conceitos do jeito errado e começar um conhecimento novo a seu favor. Antes de mais nada, tem que ficar bem claro que a estrutura tripartite da mente proposta por Freud em 1923 é apenas um sistema, um diagrama, um desenho e não corresponde de modo algum à anatomia do seu cérebro ou qualquer aspecto físico do seu cérebro. Mesmo assim, esse sistema facilita enormemente o entendimento de como a sua mente funciona, das armadilhas que ela guarda e de como agir para extrair da sua mente o melhor possível. Para começar nossa conversa, você precisa entender o que é id. O id, ou isso, compreende todos os componentes hereditários biológicos presentes ao nascimento, incluindo o impulso sexual, o instinto de sobrevivência, o eros, que contém a libido, e o ímpeto de agressividade, que também é chamado de thanatos. O id é a parte mais primitiva, impulsiva, direta, imediatista e inconsciente da sua mente. Um recém-nascido, um bebezinho, ele é 100% id. E o funcionamento do id vai permanecer infantil ao longo de toda a vida. O id não muda com o tempo ou com as experiências, ele não é afetado pela realidade, não é afetado pela lógica, nem pelas vivências do cotidiano. O processo de raciocínio do id é ilógico, ele é orientado por fantasias e completamente destituído de uma compreensão objetiva da realidade. O id é movido unicamente pela noção de que todo e qualquer desejo deve ser satisfeito imediatamente, a despeito das consequências. Quando o id é atendido, você se sente feliz. Quando o id é frustrado, você se sente bem infeliz. O problema é que o id, deitado em berço esplêndido lá nos porões da sua mente, ele quer ser atendido sem ter qualquer trabalho. Ele não quer ir até o mundo real para realizar as coisas. Ele quer receber tudo na mãozinha, de mão beijada, numa bandeja. Por isso, quando você está lá na infância, o id acaba criando um despachante que vai ser o responsável por negociar seus desejos internos e as realidades impostas pelo ambiente. O nome desse despachante, que vai ter que ir lá negociar as coisas, ego, ou eu. O id encarrega o ego para que ele aprenda a lidar com a frustração, para que o ego encontre uma maneira de adiar gratificações e satisfaça os desejos do id, sem que o id seja incomodado com esse processo. É assim que o despachante funciona, não é? O desenvolvimento do ego continua ao longo de toda a infância conforme a criança cresce e vai enfrentando novas experiências sociais e emocionais. E isso vai refinando as habilidades dela de autorregulação e adaptação. Diferentemente do id, que atua unicamente de modo inconsciente, o ego é capaz de transitar pela mente consciente, pré-consciente e inconsciente. Em um cenário ideal, o ego trabalharia orientado pela razão, oferecendo um contraponto ao universo caótico do id deitado lá nos porões. Enquanto o id diz o que, o ego se preocupa do como. Porém, o ego não tem muitos conceitos de certo ou errado. Para ele, algo é bom quando produz prazer sem causar dano para o id, o patrão. Quando o ego está sendo desenvolvido, ele não faz muitos julgamentos de mérito, ele só persegue o objetivo apontado pelo id e dá um jeito de construir os meios necessários para realizar esse objetivo. O ego imaturo é o como em ação plena. Segundo a analogia proposta por Freud, o id seria o cavalo e o ego o cavaleiro. Se o ego falha na sua missão de utilizar o princípio da realidade para tomar decisões, bom, se ele falha nisso, a ansiedade surge. E com a ansiedade, vários escudos inconscientes vão sendo erguidos para diminuir a tensão e evitar irritar o id. Esses escudos são os mecanismos de defesa do ego. Ao mesmo tempo em que se defende, o ego desencadeia vários processos secundários de raciocínio
direcionados para a solução do problema. Eu estou me defendendo, mas eu tenho que resolver isso aqui. Quando uma solução não funciona, o ego repete esse processo de levantar escudos e fazer novos planejamentos até conseguir encontrar uma saída que atenda àquela meta proposta pelo id. Essa dinâmica do ego, de escudos e planejamento, é conhecida como teste de realidade e é o que permite que você controle seus impulsos biológicos utilizando ferramentas mentais aprendidas. Com o tempo, o ego acaba criando uma biblioteca com as regras que ele aprendeu fazendo esses testes de realidade. E ele guarda essa biblioteca lá no sótão da sua mente. Essa biblioteca é o superego, ou acima do eu. O superego incorpora os valores e as convenções da sociedade que foram fornecidas pelo convívio com outras pessoas. O superego surge a partir dos 3, 5 anos de idade, durante o estágio fálico do desenvolvimento psicossocial, e é o último aspecto da personalidade a maturar. A função do superego é informar ao ego sobre aqueles impulsos do id que a sociedade não vê com bons olhos, como impulsos sexuais e agressividade extrema. Também é papel do superego persuadir o ego a funcionar dentro de certos parâmetros moralistas, ao invés de simplesmente sair viabilizando os desejos do id a qualquer preço. O superego pode ser dividido em 2 sistemas, a consciência e o eu ideal. Se o ego cede às demandas irrealistas do id, o superego utiliza a consciência para causar mal-estar por meio de sentimentos de culpa. O eu ideal, ou o ego ideal, é essa figura imaginária de como você deveria ser e representa suas aspirações profissionais mais incríveis, o modo como você deveria tratar as outras pessoas e como você deveria se comportar como um membro digno da sociedade. Comportamentos que não atendem às expectativas desse eu ideal também podem ser punidas com sentimentos de culpa, mas o superego ele não é todo críticas. Quando você age de acordo com o eu ideal, o superego te premia com uma profunda sensação de prazer e orgulho. Caso seus padrões ideais sejam excessivamente elevados, qualquer ação sua vai representar um insucesso do ponto de vista do eu ideal. E o resultado vai ser uma angústia e um sentimento de culpa persistente e difícil de ser resolvido. O eu ideal e a consciência são formados na infância, pelos valores dos seus pais e pelo modo como você foi criado. Quando você entende que o ego é simplesmente um negociador que tem que ficar transitando entre o porão do id e o sótão do superego, você entende que um ego forte é essencial para manter o equilíbrio nessa tensão. O id é cheio de quereres, o superego é cheio de norminhas. Se você for se guiar apenas pelo id, você vai terminar jogando os sentimentos dos outros na lata de lixo e vai começar a flertar com a psicopatia. Se você for se guiar apenas pelo superego, você também vai terminar jogando os sentimentos dos outros na lata de lixo. A diferença é que você não vai virar um psicopata, você vai virar um moralista chato pra cacete. A saída para as tensões criadas entre o id e o superego está em você ter um ego maduro o suficiente que seja capaz de fazer uma boa negociação entre as vontades do id e a biblioteca do superego e as possibilidades do mundo real. Virou moda dizer que o ego é o grande inimigo, ele tem que ser combatido. Incontáveis autores clássicos e modernos, para não falar de um sem número de religiões, pregam dia após dia que o ego é o culpado por nossas falhas, pela ansiedade e pela depressão. Isso não poderia estar mais longe da realidade. Alguém com um ego saudável é capaz de manipular de modo eficaz as pressões exercidas pelo id e pelo superego. Por outro lado, alguém com um ego frágil fatalmente vai sucumbir a essas pressões, resultando em desequilíbrio emocional. Um sujeito com um id super dominante, ele vai se tornar impulsivo, incontrolável e com uma frequência alarmante criminoso. Esse cara vai agir movido por urgências instintivas e nunca vai se doer ou vai se arrepender caso as atitudes dele sejam inapropriadas, inaceitáveis ou ilegais. Um sujeito que está aprisionado na garra dos desejos intermináveis do id, esse sujeito com id hipertrofiado, ele enxerga o mundo de dentro dos limites de suas infantilidades imediatas. Em contrapartida,
Um sujeito com um superego, super dominante, ele é absolutamente incapaz de aceitar qualquer pessoa ou qualquer proposição que ele considere imoral. Esse cara aprisionado nas garras dos julgamentos perpétuos do superego, esse cara com superego hipertrofiado, ele só enxerga o mundo de dentro dos limites da sua moralidade engessada. Mas um ego excessivamente dominante também pode resultar em problemas. Um ego hipertrofiado torna o sujeito tão ligado à realidade, às regras e à adequação, que ele perde a espontaneidade. Por fora, um sujeito com ego hipertrofiado, ele pode até parecer alguém sólido, firme e confiável, mas por dentro, ele esconde uma personalidade incapaz de aceitar ou lidar com mudanças. Aprisionado nas garras dos propósitos viáveis, o sujeito com ego hipertrofiado, ele enxerga o mundo apenas dentro dos limites dos seus jogos de estratégia. Conhecer-se por meio de leitura, reflexão, meditação, prece e bons diálogos com bons amigos é o caminho mais inteligente para você entender os impulsos das suas vontades infantis, as moralidades inúteis que sabotam seu potencial e a praticidade muitas vezes desumana que remove o encanto da vida, resumindo o milagre da existência numa engrenagem missionária acima de tudo. Tenha cuidado com o id, seja ponderado com o superego e cuide do seu ego, porque é justamente ele, o ego saudável, que vai permitir você alcançar seus objetivos com coragem, honra, disciplina e, acima de tudo, sabedoria. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu recomendo que você leia o livro Ensaio sobre a Identidade Pessoal. Para adquirir o e-book com entrega imediata via Hotmart, é só responder esse post com a palavra livro e eu mando um direct para você com um link. Até mais tarde, minha gente!